Olá! Muito boa tarde a todos. Está começando mais um Que País é Esse? Hoje nós vamos até a Bósnia para conversar com a brasileira e agente de viagens Yara Rodrigues. Ela mora lá mais ou menos há 2 anos e vai nos contar como é que é a vida nesse país que até então era da República da Iugoslávia. A Bósnia se tornou independente a partir de 1992, depois da Guerra Civil de 1990, que separou o reino da antiga Iugoslávia. Ainda existem resquícios de croatas, bósnios e macedônios e montenegrinos, e nós vamos saber um pouco disso através da Iara. Sejam todos muito bem-vindos, e quem quiser tirar dúvidas sobre a Bósnia, é só comentar aqui que a gente passa para ela. Ela já entrou aqui, nós vamos chamar a Iara para conversar com a gente. Olá, Iara! Oi, tudo bem? Tudo bem? Boa tarde, boa noite na Boa Bósnia. noite. Deixa eu só arrumar isso aqui. E aí, tudo Meu bem? áudio está chegando, meu áudio está chegando direitinho aí? Tá, você tá conseguindo me ouvir? Tô te ouvindo. Ah, então Então ótimo. vamos lá, né? Falar desse país tão encantador que é a Bósnia e Pois é, Herzegovina. diferente, né? Ninguém sabe por que Bósnia e Herzegovina, para que um nome tão grande, né? Nem eles sabem. E uma coisa que é muito importante assim, a gente tem mania de falar só Bósnia, né? Bósnia pra cá, mas eles ficam possessos, porque é Bósnia e Herzegovina. É muito importante falar esse Herzegovina aí. É, essa cidade que você mora, Mostar, ela fica na parte Herzegovina, né? Exato, exato. Mostra fica aqui na Herzegovina. E é uma coisa meio como era Sérvia e Montenegro, sabe? Que acabou separando. Então, assim, você tem. Pra gente que não tem diferença, mas para eles tem uma diferença imensa. E Mostra é como se fosse a capital da Herzegovina. Vamos lá. Mas me conta, como é que apareceu essa história, essa ideia de morar na Bósnia? Por que a Bósnia? Como é que chega a Bósnia na vida da Yara? Ah, na verdade, nunca apareceu, né? Eu sempre gostei muito de história, muito de geografia, já tive vontade de vir para conhecer, para visitar, né, a Croácia, a Sérvia, mas jamais pensei em vir morar aqui, assim. Mas eu fiz um intercâmbio em 2018 e aí eu conheci o meu noivo, o Marco, e ele é croata, né, mas mora aqui em Mostar. Então a gente tá junto já desde então e acabei vindo parar aqui. Mas assim, como é que foi? Vocês chegam na Bósnia, né? A Bósnia ainda tem, você falou em off para mim que ainda tem um pouco de requisitos com a Croácia ali, né? Principalmente em Mostar, ainda tem um pouquinho disso. Como é que foi a E adaptação num país tão diferente que passou por tantas guerras, né? A Primeira Guerra Mundial começou com o assassinato numa começou ponte da Bósnia, e a exato. Bósnia mantém isso, né? Ela mantém ainda imagem dos conflitos da Guerra Civil de 1990. Como é que foi a adaptação num país desse assim? Menina, ainda está sendo, para ser sincera, né? É um choque cultural muito grande. É, assim, é um país que tem três países dentro, né? Eles têm três religiões muito fortes, né? Os sérvios, que são ortodoxos, os bósnios são muçulmanos e os croatas, que são católicos. É, e assim, os Balcãs em si são muito diferentes da gente, da América Latina, né? E aqui em especial eles têm essa coisa, é metade meio Mediterrâneo, meio Croácia, metade o Império Otomano, que foi muito forte aqui. E a adaptação é assim, todo dia é um dia diferente, é uma coisa diferente que a gente aprende. Mas é legal, assim. O pessoal tá te elogiando aqui, dizendo que você é uma fada, que você é muito bonita. O pessoal está te Ah, dizendo também que a Vivi aqui, obrigada. sua amiga, A minha imagem tá está meio dizendo travada. Eu não sei se. que você é incrível. A Marcela, sua Ah, prima, está falando muito legal te ver por aqui. E que legal. o Ricardo aqui está te perguntando como é que foi a adaptação ao idioma local? Como é que é o bósnio? Como é que é o croata? Como é que é o sérvio?
porque Pois é, isso atinge até mesmo o governo, né? A Bósnia tem 3 presidentes. 3 presidentes, pensa, não funciona, né? Eles têm 3 presidentes e a língua é assim, eles veem muita diferença entre o bósnio, o croata e o sérvio. Para a gente que é de fora é mais uma coisa mais de sotaque, assim. Você vê a forma como eles falam as palavras, mas é praticamente a mesma língua, né? Mas eu tenho tentado aprender o croata. Tô passando aperto porque é bem diferente. Não tem muita coisa com o latim, né? Como a gente tem. Então, assim, não tem aquela coisa meio que o espanhol, o italiano, né? Você pega ali pelo som. Até o romeno a gente consegue, se você prestar atenção, tem muito mais semelhança com o português, por exemplo. E o croata, as línguas aqui eslávicas são muito diferentes. Então, eu tô aprendendo. E assim, é muito difícil aprender. Tem cursos, como é que é? Muito, assim, eu achava que era bom dia era isso e é uma coisa completamente diferente. Ah, e tem, assim, eu sei algumas coisas básicas, tipo Dobardan, que é o bom dia, Pozdrav, que é quando você chega em algum lugar, assim. É, mas acontece que, assim, é muito, a língua deles é um pouco do alemão também, um pouco do russo, então é complicado. Eu tenho feito um curso pela Faculdade de Zagreb, é um curso online, mas gratuito para iniciantes, que já pelo menos te dá uma base ali. E aí, dia a dia, que eu tento um pouco entender e conversar e me forçar a falar, mas é bem diferente. Agora, Yara, o seu noivo aí, ele é croata, é da região, mas como é que é para uma mulher estar num país com cultura muçulmana, né? A gente ouve Pois muito ali da região árabe essa cultura muçulmana, que é cheia de restrições. Como é que é ser mulher numa cultura muçulmana, né? mas é engraçado porque eu, assim, a minha vivência aqui é muito pouca, por mais que Mostar seja literalmente metade da cidade de croatas e católicos e a outra metade, né, dividida pelaquela ponte famosa, a outra metade sejam de muçulmanos, eu não tenho tanto contato assim. E assim, o que eu vejo eles são super respeitosos. Não tenho, sinceramente, eu não tenho muito o que dizer. É muito tranquilo para mim. Eu tenho uma amiga aqui que ela é casada com um muçulmano e ela tem umas certas particularidades e tal, mas é muito tranquilo. Não é como aquilo que a gente vê, aqueles estereótipos tão fortes que a gente vê, né, no Brasil. Então, é bem tranquilo, assim. E aqui, como mulher, eu gosto muito de falar eu sempre gostei muito de viajar, eu viajo muito. E é o lugar que eu me sinto mais segura de todos os lugares que eu já viajei. Olá pessoal, tivemos um problema de conexão aqui com a Bósnia e Herzegovina. A Yara já vai voltar aqui com a gente está resolvendo nosso problema aqui com a internet e a gente vai resolver aqui já esse probleminha que a Yara já vai voltar aqui. Oi, Ah, desculpa, acho que minha internet caiu, desculpa. aqui também não tá muito legal a internet. Mas aí você falava como é que é essa parte muçulmana, você tem amigos que é casado e tal. E Exato. assim, como é que é a receptividade do bósnio com os estrangeiros? Como é que está a região hoje, depois de tantos conflitos, né? A gente viu que a Sérvia e Montenegro se separaram, a Macedônia do Norte está se afirmando. Ainda existe aquela coisa de Kosovo é país ou não é país, né? Como é que está a região nesse sentido? É assim, é bem tranquila. É, tem um sentimento, principalmente pelo que eu leio, pelo que eu vejo, acho que dos sérvios em se separar um pouco mais. Mas, no geral, é muito tranquilo e não tem, assim, é difícil até dizer alguma coisa, sabe? Porque eles ficaram muito tempo fechados, né? Ficaram muito tempo fechados e
por conta da Iugoslávia, etc. Então, agora que o país está abrindo as portas, agora que eles estão vendo mais pessoas de outros países, de outros lugares. Então, quando eu chego aqui, sendo brasileira, não tem tantos brasileiros aqui, por exemplo. Então, no primeiro momento, todo mundo olha meio tipo assim, o que você está fazendo aqui? Tipo, como que você chegou aqui, né? Mas eles, no geral, eles são receptivos, né? Eles são um pouco desconfiados, mas são muito receptivos. Em comparação com outros países da Europa, principalmente, eles são muito mais calorosos, mais abertos. Então, é diferente. É só uma questão, acho que, quando você vem para morar, é uma questão mais de adaptação mesmo, que pode levar um certo tempo. Mas eles me receberam aqui muito bem. Só me cobram aprender a língua. O negócio é só esse. E assim, conta um pouco mais como é que é essa relação com os vizinhos croatas, vizinhos bósnios. Eles têm uma rixa? Existe uma rixa? Assim, você é croata, sou bósnio? Não, tal. Olha, muita gente diz que não, que é muito tranquilo. Mas o que eu vejo é que é cada um para o seu canto, sabe? E eles meio que não se misturam tanto. Então, tem lugares que é mais frequentados pelos croatas, tem lugares que são mais frequentados pelos bósnios. É claro, né? A cidade não é tão grande e tem, por exemplo, só um shopping. Então, todo mundo vai naquele shopping, né? Mas, assim, é meio que demarcado, né? E ninguém mexe com ninguém. Tem o time dos croatas, que é o Zrinski, que a gente vai assistir sempre. Tem o time deles, dos muçulmanos. E é muito tranquilo, assim. Acho que meio cada um no seu canto. E eles falam sempre que eles estão tão cansados, né, de guerra, de luta, de lutar cada um pelo seu território, que agora eles só querem sossego. E a Croácia, você que é casada com um croata, ela lidera mais ou menos essa região, né? É o país mais Isso, estruturado. Foi a primeira república, né? exato, É, exato. E aqui é muito conectado com a Dalmácia, né? A parte de Split ali, Dubrovnik. Então eles são muito as músicas também, assim, a comida, meio que se mistura, sabe? e vamos falar assim um pouco assim, a pergunta aqui da Tatiana que está te perguntando, quais são os costumes mais diferentes que você vê na cultura bósnia para o Brasil? Uau, mais diferente. Eles são muito conservadores, muito. E aí eu digo quando eu falo aqui, eu falo mais da comunidade croata herzegovina, vamos dizer assim, que é como eles se chamam, né? Então eles são muito conservadores e muito religiosos, ao mesmo tempo que eles são muito família, assim, o que eu acho incrível. Mas de costumes, não acho que não tem uma coisa muito estranha, não. Eles só tomam muito café. A gente acha que no Brasil a gente toma café demais. Aqui é café o dia inteiro. Acorda, tem que ir numa cafeteria. Todos os lugares aqui, cada quarteirão tem uma cafeteria diferente. E eles tomam muito, muito café. O café é o ponto principal do dia. E eles, e eles são muito. A Valéria comentou aqui que eu vi agora. Eles são muito entrões, né? É um São pouco. muito curiosos, são muito enxeridos. Eles são muito, eles dão palpite, isso é entre eles, com quem for de fora, não interessa. Eles dão muito palpite sem precisar, sabe? É uma coisa normal. E pra gente que é de fora, muitas vezes a gente fica tipo assim, quem te perguntou isso? Mas eles chegam, dão palpite, eu acho que você não devia te fazer assim, isso tá errado. Mas é como eles são, sabe? A gente tem que aprender a conviver. Porque bem ou mal é a gente que está invadindo o espaço deles, né? Exato, exato. Então, é aprender mesmo a conviver com isso, colocar limite onde tem que ser colocado e levar na brincadeira, assim. O pessoal está comentando aqui que eles fumam mesmo, que eles fumam muito. Nossa, verdade, me esqueci. Fumam, fumam. E aqui ainda é permitido fumar dentro dos locais, né? Locais fechados. Então, você entra num restaurante, num bar para tomar uma coisa, você sai de lá com aquele fedor de cigarro. Você fuma, não precisa nem de comprar cigarro, você fuma por conta. É muito característica da Europa, né? Por causa do Muito, frio. exato, O exato. europeu é um povo que fuma muito. Na Espanha eu ficava impressionado como eles fumam. Na Alemanha você vai no aeroporto tem torres de fumódromo. Eu falei, gente, Aqui é a mesma coisa, você chega no aeroporto ali de Zagreb, se eu não me engano, tem as salas de vidro, assim, e o pessoal entra lá e fuma. É assim.
Aqui também é a mesma coisa. Fumam muito, verdade, fumam muito. Agora vamos falar um pouquinho assim desse choque de cultura, né? Esses valores que um país muito atingido por guerras, né, ainda está buscando a sua cultura, Exato. né? Ele foi independente a partir de 1992, né? Como é que eles cultivam isso? A gente vê que muito se fala que os lugares da Olimpíada de Inverno de 1984 estão abandonados, mas eles colocam como se fosse uma opção de ponto turístico para se visitar, É, né? é assim, é muito vívido tudo ainda, sabe? E é muito recente a guerra, foi muito recente. Então eu acho que eles ainda estão se adaptando, como eu falei, agora que eles estão abrindo, né, pro Ocidente. E então você sai aqui, por exemplo, pro Mostar, tem diversos prédios que você consegue ver as balas, sabe? Os buracos de bala na parede. Uma vez ou outra, às vezes, encontra uma granada. É muito, muito presente esse tipo de coisa aqui ainda. E eles vão se adaptando, né? Porque é uma cultura, vamos dizer assim, os muçulmanos, eles são os bósnios, em sua maioria, que se diferencia dos croatas, que são católicos e super religiosos, que se diferencia dos sérvios, que são ortodoxos e também é muito forte, muito presente. Então, eu acho que até nem eles mesmos, sabe, ainda têm uma identidade, assim, muito forte, definida. A gente vê que a religião é muito presente nessa região, né? Muito, muito, muito. E aí a Muito. gente vê esse conflitozinho entre Croácia, Sérvia e Bósnia, que estão ali os três juntos, né? Teoricamente, os países mais desenvolvidos em termos. Exato. Macedônia do Norte é muito pequeno, Eslovênia fica lá em cima, já perto da É, Turquia. Kosovo ainda não sabe se é país, se não é é, país. A FIFA considera, a ONU não. uhum, É, e aí fica essa. Montenegro também se separou recentemente de Sérvia, um país muito novo. Nós tivemos a Lígia aqui falando sobre Montenegro. E aí, como é que é a liberdade de expressão deles aqui? O Ricardo está te perguntando, como é que é a liberdade de expressão deles assim? Eles ainda sentem esse resquício de guerra dentro sente, deles? Como é que é a liberdade de expressão deles assim? sente no dia a dia. A liberdade pessoal também tá longe. No Brasil nós temos os nossos problemas, mas aqui ainda está muito atrasado em relação a isso. Assim, ainda é muito fechado, a cabeça ainda é muito fechada. Eles viveram muitos anos de comunismo e, inclusive, os mais velhos defendem muito o Tito, eles achavam ele maravilhoso. Então, é muito ainda aquela mentalidade, sabe? Fechada e só a gente aqui e o mundo está contra a gente. Então, eu vejo que está vindo uma mudança, as novas gerações, os amigos do Marco mais novos, você vê que tem um pensamento diferente, mas a liberdade de expressão não é tão. Não é, tá longe de ser o ideal, vamos ser sincera. E assim, como é que o que que tem assim de que não pode fazer na Bósnia? Não faça isso que um bósnio vai reprimir, né? Porque assim, eu vi um post recentemente do pessoal da Holanda que diz assim: você não pode jogar lixo no chão. É lógico, qualquer país você não pode jogar lixo no chão Aham. porque é porcaria, mas você é multado. Não pode. No Chile, você não pode beber alcoólica na rua, Catar também. O que na Bósnia você não pode fazer que o bósnio vai dizer assim: não faça isso, pelo amor de Deus. Eu acho que que eu não posso, que não pode fazer. Acho que não tem muito assim, é muito tentar seguir o padrão, sabe? Seguir o padrão, assim, é muito, como eu falei, são muito tradicionais. Então, você tem que meio que se adequar àquilo ali. E a Valéria falou que eu tô vendo. Não pode falar que eles não sabem de alguma coisa exatamente. Acho que é isso. Se você quiser ser odiado, é falar que eles não sabem ou que eles estão errados. É isso, é isso. Eles devem ser contrariados. Não, não pode. Eles sabem de tudo. É histórico, né? Assim, eu não vou entrar em detalhes, mas o comunismo meio que faz isso, né? Então, eles têm isso de que eles sabem tudo, só eles que estão certos. Então, você não pode contrariar, não. Tem que calar a boca e aceitar.
Agora, Yara, você se apresenta como agente de viagem. Como é que estão assim a parte turística para a Bósnia? Porque se a gente perguntar aqui para 10 brasileiros, dificilmente, acho que um ou dois vão dizer que gostariam de ir para a Bósnia, que gostariam Sim, de conhecer a Bósnia-Herzegovina, né? Começou exato. a nossa live dizendo, sempre gostei muito de história, Croácia, Bósnia. Eu também sou apaixonado pelo leste europeu. Já falei aqui na live da Lituânia, que eu adoro a Lituânia, a Letônia, essas repúblicas todas. Às vezes até É, me perco. Essa aqui é da Iugoslávia ou é da Rússia? A gente até se perde um pouco disso. E como é que é assim, a parte turística para a Bósnia? Como é que está essa parte de turismo? eles têm pontos super interessantes, né? Tem uma história belíssima, mas ainda não é muito explorado, assim, sabe? Então, tem os pontos famosos como Medjugorje, que é onde acredita-se que teve a aparição. Acho que minha coisa travou, né? Você tá me ouvindo? Estou te ouvindo, Ah, mas a tá. imagem está travada. Normal, estamos ao vivo. Pessoal, essas coisas acontecem ao vivo. Vamos lá, voltamos. Belíssimo. Ai, desculpa. Tá travando? Não, tá tudo bem. Vamos Acho que lá, agora pode voltou. falar. Ah, tá ótimo. Aqui em Mostar, em especial, é a cidade mais linda da Bósnia, sem não tem uma cidade tão linda. É uma mistura de medieval com coisa a ser explorada, mas ainda eu acho que falta do Só um governo meio minutinho que o que sinal inserir da umas voz já está um coisas, algum pouquinho. roteiro. Ai, peraí. Voltou? A gente voltou, vamos lá. Normal, estamos Ai, ao vivo acontece. peraí. Acontece até no Jornal Nacional. Mas vamos lá, Mas é isso. você falava que Mostar é uma cidade linda, repete isso aí pra gente. Eles têm pontos interessantíssimos, mais gelado do mundo. E ele fica de um verde esmeralda muito bonito, assim. As paisagens naturais aqui, Kidney, que é aqui próximo de Mostar, agora no inverno neva bastante, fica uma coisa mais linda. E aí no verão também é bem plano, assim, bem verdinho. Só que não tem muito incentivo mesmo, sabe? Eu até fico falando, falei, gente, eu queria ser do governo aqui para fazer alguma coisa, sabe? Que é uma rota super incrível. Você fazer, por exemplo, Croácia e passar uns 2, 3 dias aqui na Bósnia. Mas ainda precisa ser, acho que, melhor divulgado. É, mas assim, que pontos turísticos a gente tem? A gente falou da ponte Latina, onde teve o assassinato, que é um ponto turístico, né? Apesar de Isso, ser em uma Sarajevo. história triste. Temos a ponte de Mostar, que eu fiquei impressionado que tem jovens locais que pulam de lá. É muito alto aquilo ali. Muito, acho que são 30 metros, alguma coisa assim, 20 e poucos metros. No verão, eles pulam, eles ficam arrecadando dinheiro dos turistas. E aí eu não sei qual é a quantidade, e quando eles atingem certo valor, eles pulam de lá. E tem no verão também, na ponte, tem da Red Bull, tipo um projeto, eu esqueci como que fala, gente, um campeonato de pulos, né, de salto na água, assim. Então vem gente do mundo inteiro. Mas, como eu falei, não é muito bem explorado. Então, assim, tem Kunitz, que é bem legal por aqui. Tem Blagai, que é super famosa. Tem um monastério que ele dá direto no rio. É uma paisagem belíssima. Tem Medjugorje, que é religiosa. Mas eles ainda não conectaram a isso, sabe? Então, tá muito cru ainda. Tá muito inicial, assim, vamos dizer. Eu fiquei sabendo que a Bósnia tem muitos rios, muitos lagos, cachoeiras. Tem belíssimas, belíssimas. Tem uma que chama Kravice. É muito linda, muito linda. E fica próxima daqui também, no verão fica super. Assim, é surreal, sabe? Muito verde, muito azul, tudo muito. As cores muito fortes.
E tem muitas cachoeiras. O rafting aqui também é bem famoso. O pessoal gosta, pratica bastante. Mas não tem a infraestrutura, sabe? Tem bastante pontos, vamos dizer assim, bastante coisas legais para fazer, mas não tem aquela infraestrutura que a gente vê em cidades maiores da Europa, por exemplo. E também tem aquele castelo, né? O Ostrazaki, que tem Tem, eventos locais. isso, ele fica mais para o norte, mais para cima, né? Mas também é belíssimo, é um castelo gigantesco. Eu ainda não tive a oportunidade de conhecer, mas é super famoso por aqui também. A Valéria está falando aqui da Radjuka Vrata, aquela pedra que tem um buraco no meio. É tipo também o pessoal tem que fazer meio que um trekking para chegar lá. Assim, tem muita coisa, sabe? Principalmente para quem gosta de natureza, de esportes radicais. É bem bonito. Eu vivo falando com os meus amigos para virem no verão e fazerem meio que um conjugado aqui com Montenegro, com Croácia. É a viagem perfeita. A Connect Maria aqui também está falando, a Maíra está falando via Dinarica, que é super interessante. Conecta muitos países na rota. Isso, exato. Bom que as E meninas vocês também. têm, vocês têm os Alpes Dináricos aí, né? Que são muitas montanhas, muitas Tem, florestas também, exato, que exato, são, tem bastante. que são poucas exploradas na Bósnia. Mas vamos falar de culinária. O que, que tem na mesa do Bósnio? Tem o tal do Ah, pão pita, que tem na Europa, em todos os lugares esse pão pita. Eu quero ir à Europa comer esse pão pita. até que aqui não é tão. Tem, né? Tem, mas não é tão assim, não. Mas a culinária deles é maravilhosa. Eu sou suspeita para falar, porque mistura tudo, é um pouco da italiana, da culinária da Dalmácia, mas eles comem muita sarma, que é um charutinho, tipo o nosso charutinho, sabe? De repolho recheado, que é maravilhoso. Tem o burek, que é muito famoso também, que é uma massa com uma carne moída. Deixa eu ver o que mais. O cevap, que também é super famoso, principalmente em Sarajevo, que são tipo uns enroladinhos de carne. Acho que de carne de porco, se eu não me engano. Mas, assim, muito dele. Perfeito. Tem kifla, que são uns pedacinhos, são tipo uns pães pequenos que você compra assim, né, na padaria deles aqui, é super fácil de comprar. Tem bastante torta, muitas coisas com nozes, com maçã. Deixa eu ver o que mais. Ai, tem tanta coisa que eu não tô conseguindo nem pensar. Dolma, que eu sou É, apaixonada. muita gente fala dos doces bósnios, né? Os Os doces doces. bósnios são... Eu acho que é a herança dos turcos, né? Porque na Turquia eles também têm doces maravilhosos. Então acho que aqui eles pegaram um pouco disso. Tem bastante opção, tem bastante variedade. Porque eu li no meu vídeo de apresentação, eu coloquei que eles é uma culinária que tem influência turca e mediterrânea, né? Exato. E Essa mistura. é mais um país da Europa que come muito cordeiro, né? A Europa quase Come, toda come cordeiro. a carne de vaca que a gente ama no Brasil aqui não é tão. Ou chega importado, mas não é da melhor qualidade e é muito caro. Ou tem aqui, mas aqui não é visto como uma boa carne, as que são produzidas aqui, né? As carnes boas mesmo são de cordeiro, que é uma delícia. E são famosos aqui a forma de preparo, e é bem gostoso. E como é que é esse café da manhã? Já que você fala que café tão tradicional, como é que é o café da manhã bósnio? Assim, o que, que tem ali, tipo, para acompanhar esse café tradicional? Aí então, eu vou falar vamos dizer assim, dos herzegovinos, por exemplo, né? Porque os bósnios, os muçulmanos, não comem carne de porco. Então o que eu vou falar que acho que é mais pro resto da galera, vamos dizer assim, né? Mas de manhã eles comem linguiça, e a linguiça é tipo uma linguiça defumada, só que ela não é frita, é uma linguiça defumada, mas crua, sabe? Só pica a linguiça e come. Bacon, mas o bacon não é frito, eles falam que chama speck. Mas é só uma fatia de bacon para dar energia pro inverno, eu acredito, né? Mas não é frita, sabe? É como se fosse bacon cru. Prosciutto, que é tipo um presunto parma, esse tipo de coisa de manhã.
o pão que a gente conhece, pão mesmo, quer dizer, é diferente do que a gente conhece, mas é pão. E o café, como sempre, né? O café que é o café turco. Então, o modo de preparo é um pouco diferente do que a gente é acostumado a fazer. E como é que é o clima? Como é que tá o clima, assim, é muito diferente? Verãozão, calorzão e inverno forte ou não tem essa diferença assim também? Aqui é tudo muito bem definido. Então, agora tá no inverno, tá fazendo bem frio. Até que essa semana não tá fazendo tanto frio, acho que tá fazendo 10, 11 graus, então uma temperatura menos. Mas no inverno é bem gelado e no verão aqui em Mostar especialmente chega a 50 graus. É muito quente e a cidade é toda rodeada por montanhas, então fica aquele ar abafado, sabe? E aí todo mundo corre para as praias da Croácia, porque é impossível ficar aqui, é muito, muito quente. É isso que eu ia perguntar, se eles fogem para o mar Adriático, né? Foge, foge. Tem, como eu falei, tem o Neretva, né? E tem outros rios também que cortam toda a Bósnia, que o pessoal vai fazer churrasco, etc. E todo mundo corre para as praias da Croácia, porque não tem como ficar aqui, não. É muito quente, muito quente. E como é que foi a pandemia aí, Yara? Como é que o país reagiu à pandemia? Como é que a vacinação fluiu nesse sentido? Como é que é o sistema de saúde da Bósnia? Eu peguei só uma parte, né? Mas aqui, eu, honestamente, não foi tão, como dizer, tão severo como foram em outros países da Europa. Então, eles tiveram um tempo de recessão, que estava tudo fechado, né? Que não podia sair de casa, que não podia ir para outras cidades, logo no início da pandemia, até onde eu sei. Mas logo eles relaxaram, vamos dizer assim. Agora que, por exemplo, ninguém usa máscara. E já há bastante tempo não usam máscara. Não são tão a favor da vacina, porque eles acreditam que é meio que não sabe direito, tipo assim, qual que é o propósito da vacina, então eles não, a maioria não vacinou, por exemplo. Muitos que vacinaram aqui, pelo que eu sei, eles foram para outros países vacinar, né? A gente mesmo, a gente vacinou na Croácia, não vacinamos aqui. E assim, meio que um Brasil, sabe, em certos pontos. Vai levando, vai vivendo. Não morreram tantas pessoas, não sei explicar como, mas aquele cuidado que a gente vê, né? O tempo inteiro fronteiras fechadas, igual a gente viu em outros países muito próximos daqui, como a Alemanha, Itália, etc. Aqui não teve isso, tá? Muito tranquilo, todo mundo entra, sai, mal usa máscara e álcool em gel também nunca mais viram. E como é que assim funciona também o sistema educacional deles? O que que o governo proporciona no sistema de educação? E a gente vê assim, na Bélgica, por exemplo, o governo dá isso. Na Espanha, o governo dá aquilo. Em Portugal, o governo dá aquilo. O que que a Bósnia proporciona em sistema de educação? Olha, eu não sei muito detalhado, mas eu sei que o sistema educacional deles é bem rico. As crianças aprendem de tudo na escola, aprendem várias línguas. E quando chega ali na fase do ensino médio, eles têm aquele meio que o ensino médio técnico, que a gente tem em alguns lugares no Brasil, mas não é uma regra, vamos dizer assim. Né? Então a pessoa pode escolher se ela quer ser técnica em enfermagem, por exemplo, ou se ela vai para a área da gastronomia, ou se ela faz alguma coisa mais pro lado da contabilidade. Isso aqui é muito forte e acaba formando vários profissionais, né? Mas eu não sei te falar exatamente quais são assim, né, os modelos. A Tatiana está te perguntando aqui se não houve campanha de vacinação, se não houve incentivo do governo de vacinação. Sinceramente, não teve muito não, sabe? A Bósnia é um país, Bósnia e Herzegovina, que o povo me xinga aqui. A Bósnia e Herzegovina é um país incrível, mas ele sofre muito de corrupção. Então, assim, e como eu falei, tem três frentes, né? Então, se eles decidem pintar essa parede aqui, mas um presidente não quer ou manda. Então, em questão das vacinas, demorou um pouco para chegar. E ele também não tem um incentivo muito
A maioria prefere não vacinar. Tanto jovens quanto mais velhos preferiram não vacinar. E como é que é o custo de vida? Você considera um custo de vida alto para o que você tinha no Brasil? Ou é um custo de vida tipo assim, eu ganho, eu tenho um poder de compra tão proporcional quanto é o custo de vida? Comparado com o Brasil, é caro, é bem caro. Quando você compara com outros países da Europa, com a Croácia principalmente, por exemplo, né, tá aqui do lado, é bem mais barato. Mas não acompanha o salário mínimo deles, por exemplo. Assim, o salário mínimo deles é bem baixo. Então, a moradia é cara, os aluguéis são caros. Até que comida, coisa o diesel era muito barato, porém agora com a inflação aumentou bastante. Mas assim, no geral, comparado com outros países europeus, eu acho eu acho acessível, eu acho barato. E que outras curiosidades você pode contar para a gente da Bósnia? Assim? Pessoal, venham para a Bósnia, não deixem de fazer isso. É extremamente curioso. Se você não fizer isso, a sua viagem vai ser perdida. O que, que uma Ah, agente de viagem aconselharia assim, eu de curiosidade do aconselharia país? a vir para cá a partir de junho, que é a época do verão, que todo mundo fica muito mais feliz, as cidades ficam mais bonitas. É, aqui em Mostar, principalmente, é um must-see, é a região mais bonita, não tenho o que dizer, assim. Daqui você consegue ver muitas outras cidadezinhas com construções medievais, como eu falei. Consegue aproveitar muita coisa da natureza. Tem que ver a Kravice, que são as cachoeiras, né? Uma das mais famosas que tem aqui, que são belíssimas. Tem que ver a Stari Most, que é a ponte. Sarajevo também acho super interessante. Sarajevo já tem uma pegada muito mais muçulmana, vamos dizer assim, né? Você vê mesquitas por todos os lados, mas também vale super a pena a visita. Acho que é aí, Medjugorje, para quem é para um lado mais religioso, quem gosta, é super interessante, assim. É bem bonito também. E se tivesse alguma coisa assim, entre a mesma coisa que você tem na Bósnia e te oferecesse aqui no Brasil, você voltaria? O que eu acho mais maravilhoso aqui é a segurança, sabe? Como qualquer lugar aqui, eles têm os seus problemas sociais, né? Mas a segurança que eu sinto aqui, como eu falei no início, para mim é surreal, assim. Eu, como mulher, nunca me senti tão segura, nunca fui desrespeitada por nenhum cara aqui, nenhum nunca me olhou de uma forma diferente. Então, eu acho que esse é o ponto mais importante. Assim, eu posso sair aqui 4 horas da madrugada, que ninguém vai fazer nada comigo. E capaz de alguém me parar e perguntar se eu preciso de ajuda, sabe? Mas não no sentido de querer fazer alguma coisa assim comigo. Então, eu acho que esse é o ponto alto, assim. E quando você pensa em família, né, em construir uma família, em ter filhos, também é uma coisa que super me agrada. Você vê que as crianças brincando na rua ainda é uma coisa ainda muito meio que rural até, sabe? Mas ainda muito protegida. E eu acho isso ótimo, coisa que no Brasil, infelizmente, não é tão assim, né? Então, eu não tenho vontade de voltar para o Brasil, não. Mas eu acho que se fosse para colocar uma coisa daqui lá, seria isso. A segurança, né? A A segurança é segurança fundamental, né? é muito tranquilo aqui. Chega a ser pacato, né? Mas é muito, muito tranquilo tudo. E como é que é a moradia aí? Chega a ser cara a moradia? Como é que é morar e viver na Bósnia para você depois de 2 anos quase na Bósnia? Ela é relativamente cara, os aluguéis não são baratos, assim, um aluguel no centro, por exemplo, seria, em um apartamento legal, seria, sei lá, 300 euros, o que para cá é um valor alto, não é tão barato assim, e aqui eles têm muito ainda como eu falei, do comunismo, né, então os prédios são da época do comunismo, assim, os prédios de moradia, isso eu falando aqui na região, né, de Herzegovina, de Mostar, não sei em outras áreas. Mas então, assim, são apartamentos pequenos. É aquela coisa do europeu em geral, né? Apartamentos pequenos, aquela banheira no banheiro, que eu tenho pavor.
a cozinha pequena, sabe? Não é aquilo que a gente está acostumado da tradição americana que passa para o Brasil, né? De apartamentos gigantescos, com aquelas cozinhas americanas. Aqui é muito diferente. Então, quando você compara, é um pouco frustrante até, né? Porque o valor que a gente paga aqui num aluguel, por exemplo, a gente sabe que a gente consegue alugar um apartamento no Brasil gigantesco, assim, né? Mas é uma via de mão dupla aí. E como é que é o mercado também, assim? O que que você encontra no mercado, assim? Ah, é um mercado equilibrado, é um mercado que eu consigo encontrar tudo que eu quero de comida, da minha dieta ou da minha rotina alimentar. Como é que é isso, assim? Tem bastante coisa, é lógico que tem que fazer umas adaptações, né? Então, como eu falei, por exemplo, eu amo carne bovina, aqui não é tão comum, mas você encontra bastantes grãos, frutas secas também, eles têm muito, e não é tão caro igual a gente é acostumado no Brasil. Mas tem de tudo, arroz, feijão, deixa eu ver o que mais aqui. As frutas, talvez, eu acho que comparando com o Brasil, por ser um país europeu, né, ser um país frio, né, não é um país tropical, então não tem todas aquelas frutas que a gente é acostumada, né, a comer o tempo inteiro. Tem umas bases, tipo assim, é mais fácil de achar, tipo uma banana, uma maçã, mas mamão, por exemplo, eles não é tão fácil assim de achar. Maracujá, eles provaram quando eu trouxe outro dia, odiaram, inclusive. Mas não tem. Mas no geral, assim, tem tudo. Ah, não tem mandioca, que é outra coisa que eu também amo e não tem. Mas você consegue encontrar de tudo, assim, eu acho. E para a gente fechar aqui, Yara, qual é o que você tem mais saudade do Brasil? Aí eu sou de BH, né? E para mim, não é lugar melhor do que Belo Horizonte. Então, acho que eu tenho saudade das comidas, né? Do pão de queijo ali todo dia, uma coxinha. E eu tenho saudade do clima de Belo Horizonte, a gente é famoso por ter tantos bares, né? E sentar e passar o dia conversando e tomando uma cerveja um dia muito ensolarado. Isso eu tenho muita saudade. Aquela coisa bem mineirinha, né? Nossa, tomar um café, um pão de queijo, um queijinho. Bom, pessoal, a Yara nos contou essa história incrível do país fantástico como a Bósnia-Herzegovina. Herzegovina, por favor, fale. Senão o povo O vai me nome do matar. país não é só Bósnia, Não, não pode, menino, não pode. Nossa, não sabe não tanto que pode para eles. eles nem sabem do que nós estamos falando às vezes, mas quando eles veem que alguém me compartilhou alguma coisa que colocou sua Bósnia, você não tem noção do tanto que eles me enchem o saco. É Herzegovina, é Herzegovina. Falei, tá, gente, eu vou falar. E a gente teve alguns probleminhas técnicos, mas é normal, ao vivo acontece, o Jornal Nacional também passa por isso, a Globo também acontece. Isso a Globo não mostra, né? Essas falhas técnicas. Mas a gente vai dar a nossa agenda aqui depois da Yara. Nós vamos estar na Bolívia Ah, com a legal. Bianca. Vamos estar depois, no dia 18, no Hong Kong com a Marília. E no dia 25 nós vamos estar no Canadá com o Marcelo Reis. Não perca as Olha, nossas próximas lives. As duas partes da Yara vão estar gravadas na nossa IGTV e também no nosso YouTube. Agradeço mais uma vez a participação à Yara e todos que assistiram a Yara aqui contar sua história sobre a Bosch. imagina, Obrigado, Yara. Te dou um último recado aí que você quiser dar para todo mundo que te assistiu e seus parentes, seus amigos. a torcida aí, né? Não, eu queria agradecer o convite, foi muito legal. Eu falo que a Bósnia é um país muito interessante. Como eu falei, é barato para se visitar. Eu acho que vale super a pena vir e fazer com a Croácia, que eu também sou. Não sei se eu fui contaminada por eles aqui, não, mas eu também sou apaixonada pela Croácia. Então, vale muito a pena vir, conhecer. E, enfim, obrigado pela oportunidade. Espero que tenha sido um bate-papo legal. A Yara foi a terceira república da Iugoslávia, né? Já falamos de Montenegro com a Lígia, já falamos com a Croácia com a Renata e agora a Yara sobre Bósnia e Herzegovina. Tá quase achando aí. Tem que chamar alguém da Sérvia agora.
Não, tem a Maria que já está na nossa agenda daqui a pouco. Ah, que Tem o legal. Nilson da Macedônia do Norte, só falta alguém de Kosovo e da Eslovênia lá em cima. Ah, a Eslovênia foi a primeira a pular fora, né? Eu não gosto nem de lembrar que eles eram da Iugoslávia, não. É, a Eslovênia foi a primeira já a sair fora, né? Obrigado, Yara. Tchau, pessoal. Que país é esse? Continua com muitas histórias para ver da fora do Brasil. Obrigada, tchau, tchau.